Fala pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar de uma coisa que é sensacional também e nem todo mundo conhece, algumas pessoas ouviram falar, mas não faz a mínima ideia de como utilizar. O que eu quero apresentar para vocês hoje é o Light LLM. O que é o Light LLM? É uma API unificada para praticamente, eu não vou dizer todos, porque todos é muita coisa, né? Mas para mais de 100 aqui, ó, modelos de linguagem. Então, ele basicamente é um proxy, um servidor proxy que gerencia a autenticação, load balance, tudo dessas mais de 100 modelos de linguagens, certo? Então, ele vai padronizar. Tudo vai ficar no mesmo modelo ali de solicitação. Tem o modelo da API da OpenAI, que é a que eu particularmente uso em todos os meus projetos, certo? Então, ele vai padronizar e vai fazer gerenciamento de chave para a gente, vai fazer o balanceamento disso. Vou te explicar. Basicamente é o seguinte: se eu vir aqui no Grok, gerar uma chave, essa chave gratuita, ela tem um limite, certo? As chaves gratuitas do Grok, ela tem limite. Deixa eu pegar aqui. Limites, beleza. Por exemplo, o Llama, aqui o mais pancada de todos, o 3.1400, já lançou até o 3.2, ó. Mas beleza, ó, esse aqui, ó, de 90 bilhões de parâmetros, eu só posso fazer 30 requests por minuto, certo? Eu posso fazer 7.000 requests por dia e eu posso só 7.000 tokens por minuto. Isso é muito pouco, dependendo do que você quiser colocar em cima do Grok ali para trabalhar a sua aplicação, o seu chatbot ou o que for, certo? Com o Light LLM, nós podemos, ó, escutem isso que eu vou falar. Nós podemos ter, sei lá, 10, 20 chaves do Grok, colocar, cadastrar todas elas lá, fazer com que ele seja o proxy. Então, eu cadastro essas 10 chaves do Grok para ele sempre responder no mesmo nome de modelo, no mesmo modelo de linguagem, para ele fazer o balanceamento entre eles e o resultado final vai ser acessado com uma única chave, certo? Então eu posso colocar uma única chave para ter acesso a 10 chaves ali. E aí, se eles estourar o limite de requisição por minuto, ou por dia, ou de token por minuto, ou de token por dia, de alguma dessas chaves, ele automaticamente vai tentar com a outra. Ah, tá estourado também? Vai tentar com a outra. Então ele faz esse balanceamento, ele faz esse controle aqui pra gente. Cara, isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. Outra coisa que ele faz também, por exemplo, eu tenho uma chave da OpenAI que é a minha conta, é a minha chave lá, beleza? E eu quero saber quanto cada cliente meu está gastando. Então aqui eu posso pegar essa única chave, criar subchaves dela, uma para cada cliente, por exemplo, e aí eu consigo acompanhar ali quanto que cada uma das chaves de cada cliente, subchaves no caso, está tendo de gasto ali na minha conta da OpenAI ou de qualquer outro modelo que você pague, certo? Então, beleza. Como que a gente tem isso? Porque sensacional ele é. Nós temos aqui a documentação que ensina como nós instalamos e eu fiz o trabalho duro para você, tá? Eu fiz aqui o trabalho chato de ler a documentação. Então aqui eu vou te ensinar, eu vou falar o que você precisa para subir no EasyPanel e para subir no Portainer de bandeja para você. Eu particularmente uso o EasyPanel, mas eu também tenho o Portainer. Se você utiliza Portainer, eu vou dar a stack aqui para você subir no Portainer. Show de bola? Depois de ler toda a documentação, eu fui aqui no GitHub e aqui tem um arquivinho muito importante para a gente que chama Docker. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Docker Compose. Aqui. Neste arquivinho aqui de Docker Compose,
ele tem ali mais ou menos o que nós precisamos para subir. Então aqui, precisamos de um banco de dados, mas não é obrigatório. Nós vamos aqui subir com o banco de dados, por quê? Porque tem dois formatos da gente utilizar o Lite LLM. O primeiro formato, com um banco de dados, onde a gente vai ter uma interface gráfica para a gente cadastrar e gerenciar essas chaves. Tá? Para nós que somos usuários, é a melhor coisa. Interfacezinha gráfica ali, bonitinho para a gente utilizar. Para quem já é mais nerdzão, tem um formato que é mais leve de executar, que é o formato via arquivo. Não precisa ficar gravando nada em banco, não precisa de banco de dados, certo? E aí esse formato vai utilizar esse config YAML ali, ó. E se nós formos na documentação, ele ensina como nós configuramos cada modelo, a configuração geral e tal. Cara, tem os dois formatos. Nós vamos utilizar aqui o formato com banco de dados, beleza? Eu vou focar nele porque ele tem interface gráfica e, para mim, e eu acredito que para você também, a interface gráfica é o diferencial, beleza? Então, vamos lá. Com o Docker Compose aqui que eu peguei no GitHub, eu já sei que ele roda na porta 4000, certo? Eu já sei que eu preciso da variável de ambiente de database e que eu preciso falar para ele aqui, ó, esse store model in DB, para ele gravar no banco de dados e tem um comentário aqui, ó, permite adicionar os modelos do proxy via UI. Sem isso aqui, não adianta a gente só ter o banco de dados, a gente não consegue acessar o UI lá, a interface gráfica, e gravar e salvar os modelos, adicionar ou remover modelos, beleza? Demais aqui, não tem muita informação relevante. Eu não vou simplesmente copiar essa stack, porque eu não quero subir banco de dados, eu quero fazer as minhas configurações. Se, por exemplo, você usa Portainer, você vai ter que fazer a sua configuração de try-fic, então não vai ser só com copia e cola, certo? Então vamos lá. Primeiro, EasyPanel. Como que eu vou subir? Aqui ele manda subir com o main stable, certo? Que é a versão main estável. Só que eu não gosto de subir sempre que está o main stable, porque se eu atualizo, faço o redeploy na minha aplicação, ela baixa a versão, e se teve uma atualização de versão, pode ser que quebre o meu sistema. Não gosto de fazer isso. Então aqui eu olho, ó, a release, a última release é a 483, beleza? 1.48.3, desculpa, não sei de onde eu tirei, eu falei 483 aqui todo, 1.48.3. E aqui, ó, ele já me dá qual que é o padrão aqui, ó, de tag que eles usam. É o main-v1.48.3. Só que nós não vamos subir primeiro essa aqui. E eu te explico por quê. Eu já fiz os testes, como eu falei para você, eu fiz o trabalho duro aqui de testar e aprender como que funciona o negócio. Então, nós vamos no EasyPanel primeiro criar uma aplicação nova do tipo app, beleza? Vai ser uma Docker imagem. Só que aqui nós vamos rodar primeiro a 1.48.2. Por que você vai fazer isso, Gabriel? Porque eu testei e subi direto a 1.48.3, dá erro no Prisma, nas migrações de banco de dados. Se eu subir a 1.48.2 e depois atualizar para 1.48.3, não dá erro, beleza? Então aqui já tá aqui eu já entreguei o ouro, o diamante aqui eu já entreguei para vocês. Então, beleza, salvei aqui, mas ainda não está rodando a minha aplicação. Está esperando eu fazer deploy. Mas antes de fazer deploy, eu preciso do quê? Configurar as minhas variáveis de ambientes. Como eu falei para vocês, eu fiz o trabalho de ler a documentação. Sugiro que você faça o mesmo. Se tiver sem tempo, vai aqui na minha que dá certo. Beleza? Aqui precisamos da database URL. Basicamente, isso aqui é a string de conexão do Postgres. Store model in DB, sempre true.
Light LLM Master Key. Isso aqui vai ser uma key que nós vamos gerar para ser a key master, a key principal aqui do nosso Light LLM. Não se preocupe que depois que a gente tiver já com acesso à interface gráfica, poderemos criar ali via interface quantas chaves, quantas keys nós quisermos. Mas aqui a gente precisa gerar uma key principal, certo? Aqui eu vou bater a mão no teclado aqui e essa é a minha key principal, entendeu? Não vou me preocupar neste momento, mas sugiro que você acesse aí um site de gerador randômico de chaves. Vou criar um username para minha UI, para minha interface gráfica, que eu vou chamar aqui de Gabriel. E a senha eu vou chamar de admin Gabriel. Nem adianta tentar acessar porque eu já mudei quando esse vídeo for postado, beleza? Salvei aqui as minhas informações. Gabriel, precisa de mais alguma coisa? Não, nada mais além que isso. Beleza? A única coisa que nós vamos configurar depois é o domínio, mas espera aí, vamos fazer deploy primeiro. Cliquei em deploy, se nós virmos aqui no histórico, ele vai baixar a imagem e terminar. Por que no meu foi rápido? Porque eu já subi uma instância, eu já tenho essa imagem baixada aqui no meu EasyPanel, certo? Se voltarmos aqui para Overview, vamos poder ver... Ah, não, peraí, né? Aí também eu vacilei. Eu esqueci de colocar o database URL. Vamos lá pegar aqui a minha URL do Postgres. Cliquei no Postgres, credenciais. Se você ainda não tem o seu Postgres aí, sobe um Postgres. Ele vai gerar isso aqui, ó. Para subir um Postgres no EasyPanel é uma coisa mais simples. É aplicativo Postgres ali, certo? No Mais Service aqui, ó. Postgres. Ele só pede para você colocar a senha e o nome do serviço e é sucesso. Beleza? Pegamos a nossa credencial lá, nossa string de conexão. Eu vou trocar o nome aqui, ó, do databases para LightLLM. Beleza? Vou nomear aqui, eu quero que ele crie uma database diferente da database padrão lá que veio na string de conexão. Agora sim eu posso salvar, dar deploy, esperar e dar start. Agora ele vai rodar aqui e vai subir a minha aplicação, certo? Muito bem. Running. Beleza, tá falando aqui, ó, que tá rodando na porta 4000 no localhost, certo? Mas, como nós não estamos no localhost, precisamos fazer a configuração de domínio do EasyPanel. Qual que é? É porta 80? Não. Porta 4000. O próprio EasyPanel aqui, ó, já identificou que é a porta 4000. Mas se ele não tiver identificado, você pode digitar aqui 4000 e salvar. Beleza? A partir de agora, se eu abrir aqui, ó, Open, eu já estou acessando o Swagger do meu Light LLM. Beleza? Mas aqui ainda não é a interface gráfica. Se eu quiser a interface gráfica, ou eu digito aqui um /y, depois do final do endereço, ou eu clico aqui, ó, Light LLM painel ou /y. Aqui ele abre para mim e vai me pedir meu usuário e minha senha. Lembra que o usuário eu falei que era Gabriel e a senha admin Gabriel? Muito bem, estamos agora com o nosso Light LLM instalado. Beleza? Vou para o processo de instalação aqui no Portainer, só para exemplificar, e eu vou deixar as duas configurações para vocês aí poder copiar e colar e conseguir subir. Mas eu vou subir aqui também como exemplo para mostrar que também funciona com o Portainer. Beleza? Antes disso, eu só vou fazer uma coisa. Lembra que eu falei que nós subimos com a versão 4.8.2 e vamos subir para 1.4.8.3, atualizar no caso? Eu altero aqui no meu EasyPanel a source para ponto 3, salvo e dou deploy novamente, certo? A partir de agora ele vai reiniciar a minha aplicação, ele vai aplicar as migrations de atualização
e vai liberar o acesso novamente para mim. Beleza? Aqui o Swagger, se nós notarmos, já está aqui, ó, 148.3. Opa, deixa eu fechar essas coisas. E se eu clicar aqui e digitar usuário Gabriel e senha admin Gabriel, já temos o nosso acesso ao Light LLM. Já voltaremos aqui. Primeiro agora eu vou acessar o meu Portainer, beleza? Já estou aqui no meu Portainer, vou selecionar o meu servidor primário e aqui eu tenho as minhas stacks, certo? Vou adicionar uma stack nova que chama Light LLM, beleza? Aqui na stack eu tenho esse Docker Compose aqui, que já tem configuração de Traefik. Verifiquem a sua configuração de network, pode estar diferente da minha. Eu tenho uma rede para o público, o Traefik público, que no caso é o acesso externo, e eu tenho uma rede para a network interna. Por que eu preciso da network interna? Porque eu vou acessar banco de dados. Se eu não fosse acessar o banco de dados, eu não precisaria da network interna, beleza? Username, aqui já está como LLM e sem LLM, só para teste, só para exemplificar, e vai ser assim que eu vou compartilhar com vocês o arquivo. A chave master, bati minha mão no teclado aqui também, não vou me preocupar com ela agora. E a senha do meu Postgres, certo? Então, se eu vir aqui no meu Postgres, na minha stack do Postgres, aqui eu posso copiar o meu password do Postgres e eu colo aqui no lugar desse senha Postgres. Banco de dados, Light LLM, beleza? Eu vou colocar aqui um 2 na frente porque eu já subi no Portainer esse banco de dados com esse nome e eu quero que ele crie outra database, que ele não utilize a mesma, beleza? Em questão de limites aqui, ó, dos recursos no Portainer, coloquei meio CPU e 512 de memória. Se eu sentir gargalo, ou você no caso, porque eu não vou utilizar no Portainer, se você sentir gargalo, vem aqui, aumenta a memória, vem aumenta a CPU. Na documentação, ele diz aqui, ó, nas melhores práticas para produção, que ele precisa de um vCPU e 8 GB de memória. Mas aqui é pensando já lá na AWS, um T2 Small que ele recomenda. E essa AWS ela já vem com essa configuração padrão. E vai ter o sistema operacional rodando e tudo mais. Como nós estamos rodando em container, certo? Nós podemos ali gerenciar e verificar. Subo ou desço as configurações de limites aqui. Para mim, essa está funcional. Lembrando, para o Traefik, o nome do serviço tem que ser o mesmo nome que está aqui, certo? E aqui você coloca o seu domínio. Esse aqui eu já criei lá na minha Cloudflare, ou se você usa Cloudflare, cria lá esse subdomínio. Se você usa outra coisa, Hostinger, ou seja, qual for, GoDaddy, vai lá e cria o seu subdomínio do Light LLM. Porta 4000, beleza? Ponto de atenção. Talvez o seu Traefik esteja configurado diferente do meu, e em vez do Search Resolver ser LE, vai ser Let's Encrypt, certo? Então, let's, assim. Então, se atente a isso. O meu está na configuração do Traefik LE. O seu pode estar diferente. Então, dá uma verificada nas suas outras stacks aí, como que está configurado o seu Traefik. Vem aqui e configura igual, beleza? Dado as notas e os pontos de atenção, eu vou desabilitar o controle de acesso aqui e vou subir o meu Light LLM. Beleza? Vou copiar o domínio aqui, só para aguardar enquanto sobe. Aqui, como ele já tinha baixado a imagem também, foi bem rápido para ele liberar.
e já falar que a stack já está online, né? Vamos lá. Ó, estava rodando aqui Postgres no banco de dados Lite LLM, tá rodando o Prisma aqui, as migrations, agora tá falando espere e beleza, a aplicação está online. Vamos testar se está online mesmo. Lite LLM GN2 Group, acessível o nosso Swagger. Interface gráfica LLM, acessível também. Perfeito, pessoal. Ensinei aqui como subimos as stacks no EasyPanel e no Portainer. Com base nisso aqui, eu tenho certeza que se você usa outra forma de subir stack, por exemplo, um Railway ou alguma outra plataforma, você consegue adaptar com base nas informações que eu lhe passei. Muito bem, agora nós vamos para, de fato, o nosso Lite LLM aqui. Como que nós utilizamos essa parada? Ó, a nossa master key tá aqui, ó, já, ó, que é aquela que eu criei lá na variável de ambiente, certo? Ela é master, ela é ilimitada e ela tem acesso a todos os proxies de modelos. Mas vamos ao que interessa aqui. Adicionar private key dos modelos e fazer esse gerenciamento, balanceamento, certo? Como que nós fazemos isso? Vamos vir em modelos, certo? Aqui, ó, nós podemos ver todos os modelos criados, que até então é nenhum, certo? Vamos em adicionar modelo e eu vou adicionar um modelo aqui. Qual que eu vou adicionar? Vou adicionar o Grok, aqui, ó. E qual que vai ser o nome público para esse modelo? Só um minuto que eu já crio isso. Primeiro eu vou selecionar de qual modelo que ele vai se referir, certo? Eu vou falar aqui, ó, que é o Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros, beleza? Vou falar que é esse o que eu estou me referindo. Como que eu vou querer que ele chama aqui? Eu posso trocar, mas aí fique o ponto de atenção. Se você der outro nome para esse modelo, por exemplo, eu posso chamar de Llama, certo? Fulaninho. Posso dar esse nome para falar, ó, esse é o modelo que do Llama 3.1, eu poderia ser mais detalhado aqui, 3.1 de 8 bilhões de parâmetros, traço instante, do fulano de tal, porque ele usa a chave de API do fulano de tal, certo? Ou eu posso colocar aqui o mesmo nome que nós temos. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Consigo. Eu posso colocar o mesmo nome aqui do próprio modelo, beleza? A chave, aonde eu vou gerar a chave? Aqui no nosso Grok. API key, gerar API key. Vou colocar aqui do Lite LLM. Vou copiar aqui a chave, certo? E vou colar a chave aqui. Agora, ponto importante. Tá vendo esse Lite LLM Parameters? Aqui nós fazemos uma configuração muito importante. RPM e TPM. O que é isso? O que é isso, Gabriel? RPM e TPM. RPM é o que nós podemos ver aqui, ó, nos limites. Então aqui, ó, requests per minute, requisições por minuto. Eu só posso fazer 30 requisições por minuto com essa chave que eu gerei, entendeu? Mais que isso, ele me bloqueia. Então aqui eu vou fazer a minha configuração de RPM. Lembre, isso aqui espera um JSON, então eu tenho que escrever no formato de JSON. Então, eu vou colocar aqui RPM 30 e eu vou colocar aqui o TPM como TPM aqui do 8 bilhões é 14 mil, TPM não, é 20 mil tokens, certo? Então, aqui eu vou colocar o TPM como 20 mil, ambos em numéricos sem pontuação. Beleza? Aqui eu já estou pronto para salvar. Adicionar o modelo aqui.
Só vou copiar o nome aqui que eu vou utilizar ele depois de novo. Adicionar o modelo aqui. Aqui ele me dá uma mensagem que o modelo foi criado e para eu esperar 60 segundos e atualizar essa página de todos os modelos aqui, ó, que ele vai aparecer. Não precisa esperar 60 segundos, já vai aparecer, mas se o seu não aparecer aí, espera 60 segundos e aqui estará. Beleza? Agora temos o modelo configurado. Como que funciona, como que é feito o balanceamento? O balanceamento é quando você vem aqui no adicionar modelo, eu adiciono outro modelo, certo? Beleza? Aí eu vou em outra conta do Grok, pego uma chave de API diferente lá, aqui eu coloquei uma aleatória, entendeu? E no Public Model Name, eu coloco o mesmo nome que eu coloquei no outro. Importante, exatamente o mesmo nome que eu coloquei no outro. Porque aí, quando eu acessar a minha API, certo? Ele vai solicitando acesso a este modelo, a este nome de modelo, a esse Public Model Name, ele vai tentar com 1. Se esse 1 já tiver gasto as 30 requisições por minuto, ele vai tentar com outro. Se já tiver gasto, vai tentar com outro, entendeu? Com quantos tiver ali. E isso é configurável, tá? Eu já vou mostrar aonde a gente configura isso também. Então aqui eu faria a configuração de RPM aqui também, mas para ser prático eu só vou adicionar o modelo. Ele já falou aqui para mim que está adicionado para eu conferir na All Pages depois de 60 segundos. Mas já está aqui. Beleza? Adicionado com o mesmo nome. Tá, e agora? Como que eu acesso, por exemplo, lá no meu NHN? Eu preciso de uma chave, certo? Eu vou usar uma das chaves que eu gerei no Grok? Não. Vou usar a master? Não recomendo. Vem aqui, create, ó. Vem aqui, virtual keys, create new key. Vou falar aqui que é a chave que eu vou usar no meu NHN, certo? Vou selecionar o modelo. Tá vendo? Ó, quando a gente utiliza o mesmo nome, o modelo aqui só aparece uma única vez. Por quê? Porque se uma já tiver utilizado, ele vai fazer o balanceamento para o outro. Ele vai ficar alternando entre as duas chaves que eu tenho lá cadastrada. Beleza? Vou permitir essa chave ter acesso a este modelo e vou criar aqui, certo? Esse código eu copio e colo lá no meu NHN, por exemplo, ou no meu DeFi. Ponto importante. Quando eu for configurar no NHN no DeFi, eu preciso colocar a URL personalizada. Mas isso a gente já faz. Vamos só continuar os testes aqui. Agora eu quero testar. Eu não copiei a chave, né? Vou criar aqui novamente outra chave que eu vou chamar de teste. Vou selecionar o modelo e vou criar aqui a chave de teste, certo? Vou copiar ela aqui. Lembra, sempre que você fecha a janela, depois nunca mais você tem acesso a essa chave, tá? Então salve ela aí. A primeira eu não tinha salvo, tive que criar novamente. Vou testar aqui, joguei a minha chave aqui, vou selecionar o modelo, só aparece uma vez, e aqui eu vou mandar um olá. Beleza, ele já me respondeu um olá, como posso ajudar? Eu vou mandar outra. Ó, ele falou que não entendeu o que eu mandei. Beleza, tá funcionando o nosso modelo. Ele não roteou entre as chaves, porque eu não fiz 30 solicitações ainda por minuto. E lembra, uma das chaves aqui que eu criei, ela não funciona. É uma chave que eu aleatoriamente digitei algo aqui no meu teclado, entendeu? Então, você não vai fazer isso, você vai colocar uma chave de verdade, mas eu só estava querendo dizer como que você agrupa essas várias chaves que você vai ter em um único modelo, gera uma única chave para ela e sobe lá no seu NHN, no seu DeFi da vida, e aí você multiplica a quantidade de uso que você vai poder ter do Grok, beleza?
Agora vamos aqui para as outras coisas que nós temos. Aqui em modelo também a gente pode checar a saúde do modelo, certo? Então aqui, ó, eu tenho duas chaves, beleza? Eu testei a saúde e teve uma aqui que falou que está incorreta, certo? Ele falou que a chave está incorreta. E realmente está incorreta, beleza? Eu teria aqui que excluir as duas, porque eu não sei qual que é exatamente. Lembra? Tá com o mesmo nome. Eu vou fazer isso só para eu mostrar a funcionalidade para vocês. Vamos lá. Vou deletar. Deletei. Vou gerar outra chave de API aqui. Vou dar um nome qualquer porque eu vou apagar depois. Vou vir aqui no Light LLM. Verificar se tudo foi escolhido. Adicionar um modelo de Grok, que vai ser de 8 bilhões, que vai ter essa chave de API aqui, certo? Não vou colocar neste momento a configuração de RPM e TPM, mas eu já expliquei para vocês como faz. Cria um RPM, coloca a quantidade que está aqui no Grok falando. Ah, o modelo que você quer é 30, coloca o RPM 30, certo? Ah, o modelo que... Ó, aqui todos são 30, mas aqui muda, aqui ó, no tokens por minuto. Se eu estou no 8 bilhões, ele é 20 mil. Se eu estou no 3.2, 11 bilhões, é 7 mil. Viu como muda, como diminuiu? Eu preciso informar isso para ele, para que ele não passe, não passe disso ali de requisições por minuto, ele faça esse gerenciamento. E mesmo se ele tentar e der erro, ele vai tentar com a próxima. Mas aqui é para a gente falar, ó, já deu 7 mil tokens aqui por minuto, nem tenta mandar nele, já vai para o próximo, entendeu? Evita um erro. Beleza, agora nós vamos adicionar o modelo, adicionado o modelo, vamos atualizar aqui para ele aparecer e vamos testar a qualidade aqui. Beleza, aqui nós podemos testar a qualidade da instância. Eu não sei porque aqui deu erro, novamente, no teste da instância, mas agora eu tenho certeza que a minha chave de API está certa. Aqui eu vou testar novamente com a chave que eu tinha gerado e vou mandar um olá. Olá, como posso te ajudar? Muito bem, era isso que eu queria. Aqui eu posso ver o usage, certo? Aqui ele me mostra custos, eu posso olhar para o custo geral, eu posso olhar para o custo de cada chave, certo? Que eu gerei, a quantidade de eventos que essa chave fez. O Grok, como não tem custo, não vai ter custo para a gente. Temos a opção de time aqui, ó, adicionar membros, criar time. E nesse time aqui, ó, ele pode acessar esse modelo, ele vai ter um limite de gasto, se eu estiver usando o OpenAI, por exemplo. Eu tenho um gerenciamento completo das minhas chaves, tá? Aí, aqui, ó, no Router Settings, aqui eu configuro, ó, quanto tempo, por exemplo, ele vai retentar quando ele falhar. Quando ele falhar lá uma requisição na API, tanto por limite de token ou por algum outro limite, quantas vezes ele vai tentar, certo? Qual que é o timeout aqui, ó? Vai esperar 6 segundos e tentar novamente. Vamos lá. O tempo de espera aqui, ó, que é o cooldown, beleza? Se falhar ali a requisição. E tem esse routing strategy que nós vamos manter aqui no Simple, porque aqui nas documentações, quando ele fala sobre as rotas aqui, não é exatamente aqui, mas ele tem aqui um lugar falando sobre as rotas, certo? Tá, eu não vou achar aqui agora. Mas aí ele fala para utilizarmos isso, que aí se der erro de tokens por minuto de RPM, ele vai tentar a próxima. Beleza? Podemos colocar um modelo de fallback. O que seria esse modelo de fallback?
Esquece todos os modelos que nós agrupamos ali respondendo. Ele vai ficar intercalando entre esses. Mas eu posso ter um modelo que, caso não consiga se comunicar com nenhum daqueles que ele intercalou, eu tenho um modelo aqui que pode ser um modelo pago, certo? Que eu coloco, ó, se no Grok Llama 3.1 tá falhando, cara, utiliza esse fallback aqui, como eu não tenho outro modelo, não vai aparecer. Utiliza esse aqui como fallback, esse é um que eu pago, e se falhou daquele jeito lá, por exemplo, utiliza aqui o OpenAI para mim, beleza? Então, nós podemos configurar fallbacks, isso é muito bom. Vamos lá, aqui podemos fazer configurações de limites, como o máximo de requests paralelos, não faz sentido aqui pra gente agora, mas se você quiser, saiba que você pode controlar, beleza? E aqui temos configurações de admin, podemos adicionar usuários aqui e entre outros, beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês sobre o Lite LLM. Só que agora, Gabriel, vamos testar. Você não me mostrou como que eu uso essa parada agora. Então, vamos testar aqui. Vamos lá, primeiro eu vou testar aqui. Vou fazer um teste no nosso DeFi aqui, ó, bom e velho DeFi, beleza? Vamos lá, eu vou aqui nas configurações do meu DeFi, no fornecedor de modelo e observem que eu já tenho cadastrado aqui a minha chave da OpenAI, certo? E se vocês observarem, eu já até tô com ela redirecionada aqui para o meu endereço do Lite LLM. Mas eu vou cadastrar novamente para vocês. Sempre eu preciso cadastrar a minha API base, certo? Se eu não cadastrar a API base, eu não vou conseguir utilizar, certo? Então aqui eu cadastro a API base sendo o endereço do meu Lite LLM, certo? A minha chave de API aqui que eu vou utilizar vai ser aquela que eu copiei. E aí eu vou dar um salvar aqui e a gente vai ter um erro. Ele falou, ó, que deu erro porque eu só tenho acesso ao Grok Llama e ele está testando com o GPT Turbo, ó, GPT 3.5 Turbo. Então, eu vou aqui no nosso Lite LLM, nos modelos, eu vou adicionar um modelo, eu vou chamar ele de Grok também. Vou chamar ele de GPT 3.5 Turbo e vou dar acesso aqui ao 3.1 de 8 bilhões, beleza? Eu vou ter que ir no Grok novamente pegar a bendita da chave, gerar outra, porque eu não salvei aqui, certo? Vou gerar outra chave aqui, vou salvar aqui e vou adicionar o modelo. Beleza, agora a gente já tem um modelo que se chama, deixa eu atualizar aqui para aparecer, GPT 3.5 Turbo, certo? E se eu salvar, e ele deu erro aqui de novo, e vamos ver o porquê. Bom, este erro que deu aqui é porque nós cadastramos o modelo, o GPT Turbo, só que nós não permitimos que a nossa chave aqui, ó, tenha acesso a ele. Tá vendo? A chave só está podendo acessar o Grok. Então vamos colocar também. Só que aí ele dá esse errinho chato aqui. Possivelmente algum problema com a versão. Então, quando eu preciso que um modelo acesse mais que uma chave, eu preciso vir aqui e criar outra chave, dando acesso a mais de um modelo, beleza? Chatices que a gente tem que conviver. Infelizmente, está assim. Não vou falar que é assim, eu não testei em outra versão. Agora eu posso salvar. Ele testou o GPT 3.5 Turbo e salvou aqui para a gente. Se eu criar um agente de teste aqui, selecionar o modelo GPT 4 ou Mini, não. Eu preciso ativar aqui, ó, porque nos meus eu desativei os outros modelos. Então, eu vou ativar aqui o 3.5 Turbo.
Aqui, quando eu ativo agora, aparece aqui para mim, se eu atualizar. G 3.5 Turbo. Muito bem, agora se eu mandar um olá aqui, olá, como posso te ajudar? Lembrando, o Grok usa a mesma API do ChatGPT, da OpenAI, certo? Então, mas nem todos os parâmetros estão ativos na API para o Grok. Então, nós precisamos fazer uma configuração extra aqui nas variáveis de ambiente. Que configuração é essa? É este light LLM drop params. Porque os parâmetros que o modelo do Grok não aceitar, que nós temos na Nodify, ele vai ignorar, perfeito? Então, ele vai dropar, né? Ele vai ignorar. Então, aqui nós já temos o nosso Grok de 8 bilhões, do Llama 3.1, de 8 bilhões de parâmetros, respondendo como nosso modelo GPT Turbo no DeFi. Para o NHN, a mesma coisa. Só que no nó de Grok, lá de modelo, nós não conseguimos alterar a URL de API base, certo? Aqui no DeFi, nós também não conseguimos alterar a URL do Grok de API base. Então, o que nós temos que fazer? Subir como OpenAI, certo? Nós cadastramos aqui e subimos como OpenAI. Porque aqui nós vamos criar a credencial, vamos pegar aqui, ó, criar a credencial. Quando eu salvo aqui, ele vai dar erro, vai falar não tenho acesso a essa credencial, mas se eu vir aqui, ó, ele vai vir aqui e colocar o base URL, e aqui no base URL é um pouco diferente do DeFi, porque aqui eu coloco sim o endereço, mas eu também preciso colocar este barra V1. Então eu coloco aqui, ó, o barra V1, certo? E agora sim a gente vai conseguir utilizar. Deixa eu salvar aqui, ó, e dar um refresh. Ele vai conseguir trazer os modelos aqui para a gente. Não trouxe os modelos. Qual que são os modelos que está configurado lá? Temos configurado o GPT Turbo, que é este aqui, e também temos configurado o Grok Llama lá. Eu vou utilizar o próprio GPT Turbo. Só que aqui nós temos um pequeno problema que eu já vou apresentar aqui para vocês. Quando nós utilizamos esses nós de agente do próprio NHN, ele já tem muita configuração pré-feita, certo? E aqui nós podemos ter problemas, porque aí quando eu mandar uma mensagem, não vai ser apenas o meu olá, vai ter um monte de configuração. Ah, o que eu fiz aqui? A chave é a 3 que eu criei. Ah, eu gerei uma nova chave, né? Oh, Jesus, eu não, por isso que não busco automaticamente. Vou pegar aqui, ó. Pronto, vou copiar e vou salvar aqui na minha colinha. Vou colocar aqui, ó, atualizar. Vai dar erro também, tá? Salva. Beleza, deu erro aqui, não conseguiu testar. Mas aqui ele tem acesso. Então, deixa eu salvar isso aqui e dar um X. Aí, isso. Ó. Aqui, como eu já coloquei a base URL, ele já tem acesso. E tá vendo, ó, ele está respondendo que você tem o GPT 3.5 Turbo e o Grok Llama. Se atentem às chaves, tá? Quando vocês trocarem, precisa trocar no NHN aqui também. Aí, o que eu estava dizendo sobre o nosso Olá? Ele vai mandar um monte de coisa a mais com o Olá, entendeu?
e aí você pode ter problema e sofrer um pouco, certo? Então, o que eu te recomendo? Quando você for utilizar isso, utilize o formato de enviar via API, via nó HTTP, e não enviar via os agentes aqui do próprio NHN. Senão você pode ter uma dor de cabeça, certo? Nodify, alguns nós têm pré-configurações, certo? Que são os nós, por exemplo, de classificador, certo? Deixa eu pegar aqui e criar um. São os nós de classificador, são os nós de recuperação, não, o de recuperação na base dos embeddings, né? Então, mas este aqui, ó, o de classificador, ele já tem pré-configurações. O nó de extrator também já tem pré-configurações ali, instruções no caso. E isso aqui eu não testei, vai ficar aí dever de casa para vocês, pode vir a dar problema. Mas aí, se der problema, você precisa usar na unha ali, fazer um prompt para ser o seu classificador, fazer um prompt para ser o seu extrator. Beleza? Usando só o nó de LLM aqui. Dá para fazer, basicamente, esse nó de classificador, ele é um nó de LLM Plus, entendeu? Com algumas configurações aqui, que se você rodar ele aqui e depois ir no histórico, você consegue ver que ele tem todo um prompt ensinando como que ele deve atuar. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje era esse, ficou até muito longo, falei pra caramba, expliquei detalhadamente, expliquei como instala, como usa, e eu espero que tenha somado aí para vocês e que vocês testem e vejam se vai ser útil, certo? Para mim, não utilizo tanto o Grok, porque eu utilizo o OpenAI 4o Mini, ele é extremamente barato, ele, para mim, depois das saídas estruturadas, que já tem vídeo aqui no canal, que recomendo que você veja, resolve 100% dos meus problemas com tools, com classificador, com agente, com qualquer coisa, e é extremamente barato. Eu faço muita coisa mesmo, e não dá nem 50 centavos de dólares, certo? Então, cara, vai aí do seu uso. Se você usa Grok, você usa os modelos avançados do Grok, que são melhores, aí faz sentido você ter um Lite LLM. Então, até a próxima. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha aí com seu amiguinho. Eu tenho certeza que ele vai gostar.